Olá, eu sou o Anderson Piotto e quero te convidar para nós meditarmos no Salmo de número 6. Vamos ler o primeiro verso? Diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Aqui nesse verso é mostrado um atributo de Deus que é muito escondido ou desconsiderado hoje em dia, que é o atributo da ira e do furor do Deus Todo-Poderoso. Hoje muitos pregadores e ministros pregam sobre um Deus de amor, e eles não estão pregando errado, porque em João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que o último versículo desse mesmo capítulo diz que aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Ou seja, o mesmo Deus que entrega o seu Filho por amor é o Deus que manifesta a sua ira sobre todo aquele que não recebe o seu Filho como Salvador. A palavra fala em Romanos capítulo 1 e versículo 18 que a ira de Deus se manifesta sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em mentira. Eu creio que uma exposição do amor de Deus é fundamental, mas de igual modo é fundamental uma exposição sobre a ira de Deus, para que o homem perceba que o Deus ao qual ele prestará contas um dia é um Deus que não somente ama, mas também se ira contra todo pecador que não se arrepende e julgará todos com plena justiça. Vamos ler o verso de número 2? Diz assim: Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Aqui o salmista, ele comenta sobre um abalo que ele está vivendo dentro de si, quando ele fala, os meus ossos estão abalados. E esse abalo interior, alguns interpretam como um abalo da alma, tendo uma comparação com o verso 1, que fala sobre a ira de Deus, porque a ira de Deus se manifesta quando há pecado. Então, esse suposto abalo espiritual que ele sofre no verso 2, alguns entendem que se trata do pecado, para que o verso 1 tenha sentido. A ira de Deus se manifesta sobre o pecado. E o salmista ora, Senhor, não me repreendas na tua ira. Ou seja, parece que havia motivos para que Deus o repreendesse na sua ira. Ou seja, pecados. E o pecado ele traz uma aflição interna. O pecado ele traz perturbação interna na alma. Então a oração dele continua se desenvolvendo. Ele continua revelando para nós o motivo da sua oração. E o motivo da sua oração parece não ter um sentido apenas externo, mas um sentido interno, tratando da própria alma e de perturbações internas que ele vem passando. Vamos continuar lendo o verso 3? Diz assim: Também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Aqui no verso 3, nós vemos que a cortina se abre um pouco mais, e ele fala que de fato há uma perturbação na sua alma, e em meio a essa situação angustiante, ele ora a Deus e espera que Deus haja já. E ele questiona o Senhor e diz assim: Mas tu, Senhor,
Até quando? Quando agirás? Quando o Senhor vai vir ao meu encontro, curar essa enfermidade da minha alma? E muitas vezes nós questionamos a Deus: até quando, Senhor, tu permitirás essa situação? Até quando esse pecado me dominará? Até quando essa enfermidade estará sobre os meus ossos e sobre os meus lombos? Até quando, ó Deus? Até quando? Saiba que não é errado questionar a Deus. Eu sei que nós somos pequeninos e Deus é imenso, mas se Deus ele permitiu que o salmista o questionasse e não o puniu por isso, por que nós não questionaríamos a Deus? Não há nada de errado nisso, pelo contrário, isso mostra que há ousadia da nossa parte em nossas orações diante do Todo-Poderoso. Vamos ao verso 4? Diz assim: Volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Glória a Deus. Esse texto é um texto que nos traz profunda esperança, porque ele diz assim: Senhor, livra a minha alma. E o único jeito de livrar a alma de um homem condenado é salvando essa alma. Não há outra maneira. Mas como se dá essa salvação? Seria essa salvação por méritos? Seria essa salvação porque o homem a merece? Seria uma salvação que o homem pode conquistar através das suas obras? Não. É uma salvação pela graça. Porque ele diz aqui no texto: salva-me por tua graça. A palavra graça significa favor não merecido. Todos os salvos que já estão na presença do Senhor e todos aqueles que terão a sua salvação consumada aqui, todos serão salvos por meio da graça de Deus. Somente a graça de Deus pode salvar um pecador sem mérito algum. Portanto, não espere conquistar a sua salvação. Você nunca a conquistará. Cristo já a conquistou na cruz e Ele oferece a você por graça, por meio da fé. Tenha fé no Filho de Deus e a sua alma será salva por meio da graça salvadora. O verso 5 nos diz assim: Pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro, quem te dará louvor? Aqui ele nos traz a ideia de que na sepultura não há mais atividade alguma. Na sepultura não há mais interação entre o homem e Deus, porque o louvor é uma interação entre o homem e Deus. Se na sepultura não há louvor, não há interação. Então ele diz assim, em outras palavras: Senhor, salva-me, livra-me enquanto ainda estou vivo. Talvez alguém acredite que haverá uma oportunidade de ser salvo após a morte e usa desse pensamento para viver uma vida da maneira que quer, da forma que quer. Mas a palavra fala que na morte não há interação. Então, o tempo aceitável da salvação é hoje. O tempo aceitável da salvação é agora. Creia em Cristo agora. Não há interação no sentido de arrependimento entre o homem e Deus após a morte. Após a morte, segue-se o juízo. O verso 6 nos fala assim: Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Aqui ele diz algo que muitos de nós passamos. Quando deitamos em nossa cama, o nosso coração começa a nos falar. E muitos passam por profundas aflições no seu leito. A aflição do salmista, como já disse, era uma aflição por algo que estava acontecendo interiormente. E ele chorava tanto
que disse que era possível nadar no seu leito. E ele contava tudo isso a Deus. E você deve fazer a mesma coisa. Contar para Deus aonde você chora, o porquê você chora, quando você chora. Ele disse: no meu leito eu choro, por causa das aflições da minha alma, e nado na minha cama toda noite, nas minhas próprias lágrimas. Que esse quebrantamento exista em nossos corações diante do Senhor. À luz do contexto, esse choro do salmista é um choro por causa dos seus sofrimentos interiores, que podem ser entendidos como sofrimento por causa do pecado. Houve um homem chamado John Bunyan e ele se sentia profundamente pecador. Um dia, ele olhou para uns patos na lagoa e ele, John Bunyan, estando tão perturbado por causa dos seus pecados, disse assim: queria eu ser como um pato desses, para que não ficasse tão atormentado por causa dos meus pecados diante de Deus. A maravilha é que essa profunda convicção de pecado antecede a salvação do pecador, porque isso é uma obra do Espírito Santo. A palavra fala que ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se você hoje sofre pelos seus pecados, você pode começar a se alegrar, porque você está no caminho da convicção de pecado e de arrependimento, e o próprio Deus te levará aos braços daquele que te lavará de toda a tua iniquidade. Agora vamos ler dos versos 7 ao 10 para encerrarmos. Diz assim: meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Agora ele nos revela razões externas da sua aflição, e são os seus adversários. Pessoas que estão ao redor do salmista o oprimindo, mas isso também é levado em oração diante de Deus. Existiam pessoas que o cercavam, pessoas iníquas que tinham prazer na iniquidade, e isso o afligia. A palavra de Deus diz assim, que havia um homem que morava em uma cidade chamada Sodoma. O nome desse homem era Ló, e a Bíblia diz que esse homem justo, ele se afligia todos os dias por causa dos pecados daquela cidade. O salmista, apesar de ter falhado em sua vida, ele tinha dores em sua alma quando o pecado o rodeava. E um homem e uma mulher que ama a Deus detesta o pecado, porque o pecado aborrece aquele a quem esse homem e mulher ama, que é o Senhor Santo, Santo, Santo. Com tudo isso que nós vimos, esses fatores internos e externos de aflição, ele encerra o salmo dizendo assim: o Senhor ouviu a minha voz, o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor atendeu a minha oração. Então, as suas aflições que chegavam aos seus ossos, a perturbação da sua alma, o clamor por salvação por meio da graça e as aflições externas dos pecadores que o afligiam, foram apresentadas em oração. Ele foi ouvido. O seu lamento foi escutado diante do Senhor e ele teve paz. Que nós venhamos usar esse mesmo método do salmista e orar, dizer o que sentimos em nossa cama, o que sentimos em nosso coração, expressar a Deus os anseios, desejos e sentimentos mais secretos de nossa alma, porque Ele certamente nos ouvirá. Que Deus nos abençoe.
em nome de Jesus Cristo.